Amém. Segunda parte aqui do nosso vídeo, da primeira aula. Esperando o pessoal chegar. Glória a Deus, gente. Bom que a turma é pequena, que é mais fácil a gente voltar para... Deixa eu ver se falta mais alguém entrar aqui. Acho que está todo... né? Faltando 2 ou 3 aqui, mas vamos lá. O caos é o alvo do profeta, né? A gente olha... Só o apóstolo Dantas. A bispa Ana também. Glória a Deus. Quando Abraão, Deus falou para Abraão e Ló escolherem para quem vai para cada lado, né? Cada um, eles brigaram, eles tinham que se separar. Ló tinha que ir para um lado e Abraão para outro. Abraão, ele disse: Ló, escolhe para onde você quer ir, que para o lado que você for, eu vou para o outro. Abraão podia ter falado: olha, o chamado, quem recebeu fui eu quero escolher primeiro. Mas ele deixou Ló escolher. E a Bíblia diz que Ló escolheu os campos verdejantes que ele viu. E quando ele foi ver, ele estava em Sodoma e Gomorra, porque as aparências enganam, né? E Deus leva Abraão já para um lugar onde teve batalhas, onde teve guerras. Só que de lá ele teve grandes conquistas e grandes riquezas. Então, você vê que Deus muitas vezes nos leva para o lugar contrário. Deus quer que o profeta esteja no lugar onde precisa do conserto. É muito fácil você estar no lugar onde está tudo bem, onde está tudo certo. Mas o profeta que está no lugar que está tudo bem, que está tudo certo, ele é o profeta que está acendendo luz no lugar dos holofotes, onde já está tudo aceso. E isso acaba fazendo o profético dele se tornar obsoleto. Então, algumas frases. Primeiro, os profetas são atraídos por caos, eles são atraídos por coisas quebradas. E eles são estimulados a falar sobre conserto. Você observa que a mensagem dos profetas, ela é sempre uma mensagem do conserto. Você olha na Bíblia que eles estão sempre falando de conserto, confrontando e falando: está errado, tem que consertar. Está errado, tem que consertar. Fala para o rei: está errado, tem que consertar. Fala para o povo: está errado, tem que consertar. Por quê? Porque eles têm uma facilidade muito grande de ver o que está errado. Mas eles também têm uma facilidade muito grande de dizer o caminho do conserto. Porque falar que está errado no Facebook já tem muito. Se falar que está errado fizesse um profeta, o Facebook seria o maior celeiro de profeta do mundo. Né? Eu não estou vendo... Ah, estou vendo, pastor Charles e Mariana aqui. Não sei. Né? Falar que está errado, isso aqui está errado, o SF está errado, o Brasil está errado, o governo está errado, o militarismo está errado, o Flamengo está errado, o Botafogo está errado, ser gay é errado, ser homem também é errado, está tudo errado. Está tudo errado. Legal. Isso aí é fácil ver. Isso não faz de uma pessoa um profeta. O que faz de uma pessoa profeta é quando a pessoa fala com o coração de Deus. Eu estou vendo um caos e tenho como te ajudar a consertar isso. Eu estou vendo um caos e tenho uma palavra de Deus em relação a isso. Eu quero ser um portal de Deus para que você tenha acesso ao conserto. Então, muitas vezes, Deus não vai te dar uma palavra de conserto, mas ele vai te usar para chegar diante de uma pessoa e você tem que estar disponível. Caso essa pessoa diga: me ajuda, eu quero consertar. E você vai dizer: então tá bom. Eu agora, como profeta, já não sou mais o denunciador, porque essa parte já fiz, mas eu quero ser agora o restaurador. Vamos trabalhar para restaurar. Isso também é ministério profético, né? Mas, enfim, o profeta ele tem isso. Ele vê as coisas quebradas e ele vai na direção delas. Ele gosta de consertar. Por isso
Curiosamente, geralmente, uma pessoa que tem um chamado profético, ela se envolve muito com profissões que têm a ver com conserto, né? É um administrador de empresas, é um cara que trabalha com manutenção, com obra, que é o pintor, construtor, ou, né, um advogado. São pessoas que ajudam a colocar as coisas no lugar, porque o fim é esse, o objetivo principal é esse. Então, acaba que o lifestyle do profeta, o estilo de vida do profeta, ele acaba sendo esse, né? Tem muita gente aí que se diz profeta, mas ela não conserta nada, ela só bate, né? Aí fala, esse é profeta mesmo, esse desce a marreta, mano. Esse é profeta. Não, descer marreta não é profeta. Descer marreta é o trabalho que o Thor faz. Bate com o martelo na bigorna, né? Bom, o profeta, outra característica do profeta. O profeta, geralmente, ele é muito direto, né? Ele é preto no branco. Profeta não tem muito rodeio para falar. Ele não tem muito argumento, muita negociação. Pastor William sabe disso, né? Ele está comigo aqui e fala, apóstolo, não entende as coisas que eu falo, porque é como profeta, meu irmão. Ele tem o código, ele entrega o código e você pega se quiser. Hã? Não tem papa na língua, né? Então, o que acontece? Hoje, para vocês terem uma ideia, de todos os nossos discípulos, uma das pessoas mais preciosas que tem na nossa rede está batendo a porta de São Pedro. Estou falando na linguagem do mundo, tá, gente? Não vai se escandalizar, não. Está batendo as portas do céu. Ela está com Covid, é uma senhora, uma idosa, Denise, faz parte do nosso conselho apostólico, faz parte da nossa rede de intercessão, é uma profetisa, cheia de planos, cheia de sonhos, uma mulher que sempre teve com um sorriso no rosto aqui nas lives com a gente. Ela pegou Covid, ficou entubada alguns dias, tirou o tubo, não está voltando de jeito nenhum. Não está voltando. E eu sei, minha mãe morreu há 5 meses atrás desse jeito. E aí o marido dela me ligou hoje, né? Pedrinho. E ele me ligou muito simples, um homem, eu nunca tinha conversado com ele, agora que ele está conversando comigo, né? Ô, apóstolo, me ajuda, pelo amor de Deus, apóstolo, socorro, o que, é que eu faço? Eu falei, o que, que houve, meu filho? Ah, a Denise não está voltando e os médicos querem fazer uma traqueostomia nela. E eu tenho que assinar, eu quero saber se eu assino, autorizando, se eu não assino. O que, que o senhor tem para me dizer? Eu estou desesperado. E eu falei para ele, o senhor quer que eu fale um papo reto ou um papo curvo? E ele estava chorando. E eu falei assim, desse jeito. O senhor quer que eu fale um papo reto ou um papo curvo? Ele falou um papo reto. Eu falei, então vou falar um papo reto. A sua amada esposa está batendo a porta do céu. Ela vai morrer a qualquer momento, possivelmente. Está tudo indicando que ela vai morrer. Tudo indicando que nós perdemos a nossa Denise. Mas pode ser também, aí eu falei, pode ser também que a Denise volte, acorde, cheia de revelação, dizendo que foi até o terceiro céu, que Deus, porque ela era mulher de Deus, que Deus revelou isso, vai ser fantástico, a gente vai se divertir demais, vai ser muito bom, mas, humanamente falando, o Senhor tem que preparar o seu coração, porque todas as pessoas que chegaram nesse estágio que a sua esposa está, elas morrem. Todas, todas. Independente se tem muito dinheiro. Paulo Gustavo chegou a sair com milhões e milhões de reais aí dos colegas dele. Morreu o ator da Globo, né? Tantos morreram. O irmão Lázaro morreu do mesmo jeito. Minha mãe morreu do mesmo jeito. Então eu falei, prepare teu coração. Se ela morrer, você vai substituir o lugar dela, vai ser meu discípulo e eu vou cuidar de você, para que você não fique sozinho na sua dor, porque eu sei que você não tem outras pessoas contigo. Aí ele falou, amém, apóstolo, amém. Eu falei, mas vai lá. Ele falou, quanto assinar o documento, o que, que eu faço? Eu falei, vai lá. A gente não entende de medicina. Então, a única coisa que a gente pode fazer é confiar nos médicos e que Deus tenha misericórdia de nós.
Se a médica disse que a indicação é fazer a traqueostomia, vá lá e faça. Aí ele falou, amém. Vou lá. Ele foi. Então é papo reto. Profeta, ele é preto no branco, entende? A gente não pisa em ovos para falar. A gente fala com carinho. Tem que falar com carinho, tem que falar com amor, né? Nunca fale expondo as pessoas na frente dos outros. Se for um assunto melindroso, chama no canto, mas fala na cara, fala olhando no olho, né? Não fala pelo WhatsApp, fala no olho, olhando no olho. Se for necessário abraçar e beijar, abraça, beija e fala. Mas fala. Se for um assunto de coisa que envergonha, nos bastidores. Se for exaltação, pode ser publicamente. Mas fala, sem papas na língua. Se Deus mandar eu falar uma coisa para o prefeito, eu vou falar. Se Deus mandar eu falar para o governador, eu vou falar. Se Deus mandar eu falar para o juiz, eu vou falar. Com respeito. Porque é dessa maneira que os profetas eles são reconhecidos. O profeta Robson, que alguns de nós aqui tiveram a chance de conhecer, o profeta Robson, ele foi presidiário e cometeu um crime complexo. Legítima defesa, mas ele não era coisa boa, não. Só que ele se converteu na prisão, se arrependeu de verdade e teve experiência com Jesus e com anjos na prisão. E um dia a juíza foi fazer uma visita para ele lá, não sei porquê, mas a juíza foi fazer uma visita para ele, alguma coisa desse tipo. Quando a juíza chegou, ele falou, antes da senhora falar, com todo respeito, eu quero dizer, aquele câncer que estava no seu seio direito, que estava te fazendo chorar ontem, Deus manda dizer que tirou e que a senhora está curada. A mulher se quebrantou e se converteu no dia seguinte. Então, imagina que coisa tremenda, né? Um bandido dentro da cadeia, saindo da solitária, falando uma palavra, porque todos nós somos humanos, gente. Todos nós somos humanos, independente do seu cargo, da sua profissão, se hoje você está bem, se o outro está mal, se o outro está mal, você está bem. Todas as pessoas precisam de uma palavra. E nós somos a boca de Deus para falar para essas pessoas. Amém? Vocês estão entendendo? O profeta não reconhece o medo, a não ser que ele esteja ferido emocionalmente. Geralmente, quando o profeta ele tem medo, é porque ele já apanhou muito, ele já tá fora da sua identidade. Porque profetas, eles são, pelo contrário, eles são cara de pau, eles são audaciosos, eles são provocadores, né? Eles são reptilianos. Né? Profeta, por exemplo, eu estou numa fase, numa dimensão que eu perdi, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de perder meus bens. Talvez eu tenha medo de perder minha esposa e meus filhos, porque eu os amo demais. Mas se Deus falar para mim, filho, quer subir hoje? Eu, tranquilo, pode ser agora? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você fica desapegado das coisas dessa terra. E isso tira de nós o medo. Porque só tem medo quem é apegado a algo. Só tem medo quem é apegado a algo. Tá? Tudo aqui é introdução. Tá? Essa aula de hoje são protocolos iniciais. O profeta tem compromisso com justiça e com a verdade, sempre. Então, se você vê que ele está metido com mentira, ele é um falso profeta ou ele está fora da posição. O profeta ele está sempre comprometido com a justiça e com a verdade. Outra coisa sobre profetas: profetas são muito exigentes. Geralmente, quando uma pessoa é muito exigente, ela tem um veio profético. Tem gente que é exigente demais, né? E já viu aquele pastor que não consegue juntar membro porque ele é duro, porque ele é exigente demais com as pessoas? Muitas vezes ele não é pastor, ele é profeta. Raramente você vai ter um profeta, porque existem pastores que são profetas. Raramente você vai ver um desses com uma igreja grande. Geralmente o rebanho é de 50 pessoas, 60 pessoas, que ele é intolerante. Ele ama, mas ele não tolera. O profeta ele tem muita dificuldade de aceitar por muito tempo a mudança.
Então, sabe aquela pessoa que está na igreja vivendo uma vida dupla, e o pastor tem paciência, o pastor sabe, não, vamos trabalhando, Deus está trabalhando. Pastor é uma bênção, gente. Eu não sei ser pastor. Eu não sou pastor, eu sou apóstolo, mestre e profeta. Mas eu não sou pastor. Pastor cuida, pastor olha, fala, não, vai dar certo, deixa cantar no louvor, deixa cantar. Eu sei que ele foi no negócio lá ontem, mas deixa cantar, meu irmão. Melhor cantar do que perder. É o pastor. O profeta fala assim, irmão, se tu cantar de novo no altar, já dá um pau, libera um decreto, libera um juízo. Né? É intolerante, fica nervoso. Então, por isso que existem os 5 ministérios. Se você é muito profeta, evite ser pastor. Dá o lugar para o outro. Porque senão, o que adianta? Eu mesmo, eu não pastoreio igreja. Eu agora vou começar, estou orando a Deus, só esperando o papai mandar as condições. Nós vamos inaugurar aqui na região dos Lagos a Casa dos Profetas. A Casa dos Profetas vai ser um lugar onde nós vamos ter um culto por semana, domingo, mas vai ser assim, um ambiente bem espiritual, bem ungido, louvor, só tem louvor. Acabou o louvor, vai ter um ensino igual esse aqui que eu estou dando. Acabou o ensino, eu vou falar, olha, essa semana nós vamos fazer ato profético na prefeitura. Todo mundo, todos vocês vão entrar na prefeitura para poder fazer perguntas sobre alguma coisa. Vamos botar a mão aqui, botar... Essa semana, toda semana vai ter ato profético, toda semana vai ter jejum, vai ter alguma coisa. E vai ser isso, só isso. E, claro, os crentes religiosos não vão querer ficar. Por quê? Porque eles vão. Crente religioso gosta de ficar dando ideia. Ah, tem que ter salinha disso, tem que ter não sei o que lá, tem que ter. Ele quer criar um mundinho, né, ao redor da igreja ali, vai criando aquele mundinho para ele viver dentro daquele mundinho. O profeta não. O profeta ele quer fazer a diferença. Nada contra a salinha, gente. Mas eu estou falando como profeta. Nós estamos na escola de profetas aqui, tá? Então, é exigente. O profeta exorta, já falei, mostrando o caminho da direção para fora do cativeiro. Profetas, isso é muito importante vocês saberem. O profeta, geralmente, ele é muito envolvido com batalhas espirituais e também com manifestações de poder de Deus. E isso leva a um assunto que eu ia deixar lá para as últimas lives, mas eu já vou dar aqui um toque. Gente, tem alguém pedindo para entrar um tempão aqui, está fora. É a Ângela. Deixa eu só deixar a Ângela entrar aqui. Deixa só o áudio da Ângela abrir. Tadinha, perdeu um pouco. Oi, Ângela. Me perdoe, meu amor, não te vi. Eu não te vi pedindo para entrar. Falei uns 15 minutinhos aqui, mas depois você vê o vídeo salvo lá e recupera, tá? Desculpe, é porque eu já entrei metralhando, mas era para eu estar ligado aqui. Bom, então, o profeta, ele geralmente tem envolvimentos com o sobrenatural. Às vezes nem porque ele quer, mas porque acontece. Tem visão, tem sonho. Às vezes sai do corpo um espírito. E isso leva a um assunto mais complexo que eu ia falar para vocês, eu ia deixar para o final, mas já vou soltar agora. Esses dias Deus falou para mim assim, filho, eu quero que você ore e diga em oração que você quer uma conexão com Gabriel e Miguel. Aí eu falei assim, Senhor, isso é heresia. Isso é heresia. Gabriel é o anjo que anunciou para Daniel, aliás, que anunciou para José o nascimento de Cristo. Miguel é o arcanjo de guerra. Miguel deve ter esse momento ocupado lá na Arábia Saudita, né? Gabriel deve estar dando recado para alguém aí. Quem sou eu? E aí Deus me explicou numa fração de segundos que, na verdade, quando nós falamos quero uma conexão com Miguel e Gabriel, não é com
a pessoa deles, mas é com o grupamento que eles representam. Então, é como se fosse uma legião de milhares de anjos que são subalternos de Miguel. E Miguel, ele representa o guerreiro, o anjo da batalha. Então, todo profeta trabalha com batalha espiritual. E nós precisamos de anjos de guerra ao nosso redor. Anjos que colocam armaduras, anjos que tiram armaduras, anjos que protegem a nossa família, anjos... Porque nós somos... Gente, se o diabo escolher dos 5 ministérios qual que ele quer matar primeiro, vai ser o profeta. Então, nós precisamos da ativação de anjos. Né? Mais para frente eu vou fazer uma escola só de anjos aqui. Nós precisamos de experiências com anjos. E dentre esses anjos tem que ter uma classe de guerra conectada a você. Se você tem um ministério profético, você precisa que Deus libere anjos de guerra. E quem dá o comando para liberá-lo, quem autoriza a liberar essa classe é Miguel. E Gabriel é o anjo das mensagens. Ele é o mensageiro, né? Que na teologia chama de Hermes, né? Hermenêutica é um demônio. Hermes é um demônio que tem 2 asinhas na orelha aqui, 2 no pé. É o carteiro de Zeus. Aí eles botam dentro do seminário teológico lá, hermenêutica. Você fala, misericórdia, eu vou interpretar a teologia pela ótica de Zeus. Por isso que o evangelho está tão gregorizado, está tão romanizado. Né? Por quê? Porque é Hermes que traz o recado. Mas quando você fala, Senhor, eu quero uma conexão com Gabriel, sabe o que Deus faz? O próprio Deus fala para Gabriel e Gabriel fala para um dos anjos de mensagem ficar ao pé do seu ouvido entregando recados. E aí começa aí começa o ministério profético. Porque depois que eu fiz essa oração, eu recebo os recados de Deus como nunca recebi na minha vida. Acerca das pessoas. Às vezes eu estou parado. Por isso que eu gosto de fazer live, eu peço para as pessoas aparecerem. Porque eu olho e vejo. Porque os anjos falam. Né? Tudo fala. Mas os anjos dão um recado. E eles dão um recado através do que nós vemos. Né? Eu estava fazendo uma live com um casal ontem. Aliás, com um grupo, mas tinha um casal no grupo. E esse casal já é um casal que está há mais de 30 anos casado. E eles não estão muito bem, estão brigando. E eu falei para eles, olha, o anjo está mandando um olhar no olho do outro. Aí eles olharam, já é uma dificuldade quando o casal está em crise olhar no olho, né? Então já começa a olhar, já começa a chorar, né? E eu só olhando. Aí eu falei para ela assim, olha no olho dele, o que você está vendo? Eu vou dizer o que você está vendo. E Deus me falando aqui, ó, na verdade o anjo. Você está vendo o seu príncipe montado num cavalo branco, né? Aquele menino, aquele rapaz que você se apaixonou, montado num cavalo branco, vindo na tua direção. Aí nisso os 2 começaram a chorar. Aí ele gritou, Chacaramanaia! Aí ele pediu para falar. O que ele pediu para falar? Ele falou assim, quando nós começamos a namorar, há 1900 e bolinha, eu tinha um Opala branco. E toda vez que eu vinha namorar e buscar ela falava, lá vem o meu príncipe montado no seu cavalo branco. Entende? Então só pode ser Deus que fala essas coisas. Né? E a gente vai praticando. Né? Então, os profetas eles têm essas conexões com os anjos. Conforme se você tem um ofício, nós vamos descobrir já qual a diferença entre o profeta e o dom profético. Nem todo mundo aqui é profeta. Ou não sei, cada um sabe de si. Mas o profeta, geralmente, ele é acompanhado de muitos anjos. E anjos de todos os tipos, para todos os ofícios. É uma coisa extraordinária. Bom, como surgem os profetas? Primeira pergunta que eu respondi foi as características. Aliás, a primeira foi para que serve, para que existe o profeta, né? Depois eu falei as características primárias dos profetas. E aí eu entrei em como surgem os profetas.
Pastor William, que horas você tem ônibus? Estamos indo. Que horas você tem ônibus? Sai de Cabo Frio às 9. Ah, então tchau. Tchau. Vai com Deus. Deus te abençoe. Vai perder ônibus, não. Não esqueceu nada, não, né? Não. Vai com Deus, meu Amém. filho. Vai na paz. Tchau, tchau. Boa viagem. Obrigado. Vai cantando aquelas músicas que você gosta na viagem lá. Aqui, leva água, leva uma água, uma frutinha, se der. Bom, a pergunta que eu vou responder agora, como surgem os profetas? Né? Já pararam para pensar nisso alguma vez? Há diversas formas. Então, eu vou de cima para baixo, dos melhores, dos mais raiz, né, para os mais industrializados. Mas todos são profetas. Todos são profetas. Tá? Nenhum aqui é melhor do que o outro aos olhos de Deus. Só são diferentes. Então, vou falar aqui 4 maneiras de que Deus usa para que profetas surjam. Deixa eu só abrir uma porta aqui, gente, que eu estou sentindo um calor. Glória a Deus. Bom, primeiro, existem os profetas que nascem profetas. Tem até aquela música do Nasci Profeta, sou Nazireu de Deus, né? Então, primeiro, é o profeta que nasce profeta. Criança, tu já vê que já é diferente. Mas, gente, quando eu falo profeta, desconstrói na mente de vocês esse profeta de igreja. Não é disso que eu estou falando, não, gente. Profeta de anjo com a bandeja, eis que te digo. Não é isso, não. Profeta que eu falo são pessoas que são profetas. Profeta é aquela pessoa que não precisa nem de igreja para ser profeta. Ele é um cara estranho, ele é um ser estranho, ele está ali, ele te olha diferente. Né? Eu fui pregar sábado, cara. Acabou o culto, a gente estava fazendo um lanchinho. Aí tinha um pastor sentado lá, batendo papo, furado. Eu olhei para ele, não dei nada por ele. Falei, tá maior cara de pastor. Sabe aqueles pastores que não dá nada por ele? Falei assim, isso aí é pastor de culto pentecostal. Tá quietinho. Acabou o culto, ele veio, ficou quietinho no canto dele, comeu um pouquinho perto de nós, conversou com alguém. Quando eu estava saindo, passei por ele, ele me chamou, vem cá, apóstolo, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. O olhar mudou. Quando o olhar mudou, eu falei, lá vem. Porque muda o olhar. Aí ele falou, ó, te prepara porque vai acontecer isso, isso e isso, cuidado com isso, isso e isso. E eu falei, meu Deus do céu. Rapaz, caramba, e agora? Tá. Entregou. E depois voltou a conversar normal e seguiu o dia dele lá. E eu fiquei com o recado, né? Mas Deus deu tudinho. Então, os profetas eles têm esse negócio, eles são estranhos. Tá tudo bem, você brinca, tá, de repente muda o olhar. Muda o olhar, entrega o negócio e volta à vida. Nós podemos ser assim também. Então, o profeta de ventre, ele, quando é um desses, ele é criança, ele faz isso. Ele é adolescente, ele faz isso. Às vezes, até antes de ser crente, aí vai parar na macumba, vai parar na umbanda, no candomblé. Aí o cara nasceu profeta, o diabo pegou. A mãe fala, não sei por que meu filho, ele vê os anjos, ele vê os seres espirituais. Aí a vizinha fala assim, tem que levar ele no kardecismo, que ele é médium. Tem que desenvolver isso é um grande talento. Aí o coitado é o profeta. Vai virar lá o pai de santo das galáxias, mas é profeta. Ele só está sendo profeta no lugar errado. Mas Deus vai usando lá para treinar. Ele vai fazendo um monte de coisa, vai treinando. Quando ele fica alto nível de treinamento, Deus vai lá, resgata e leva para a igreja. Aí, claro, tem que passar por um discipulado, tirar os carrapios todinho, fazer uma libertação, mas o profeta ainda está lá dentro. Então, tem gente que nasce profeta sim. Qual é o argumento bíblico? Jeremias. Jeremias, Deus fala, desde que foste formado no ventre materno, eu te constituí profeta para as nações. Então, existem pessoas que
no ventre materno, né, já é profeta. Daqui a 10 minutos vai dar aquela caidinha, vocês já sabem. Tá? E aí a gente vai para a parte final. Então, existem pessoas que sabem que é profeta, desde pequeno. Segundo, eu tenho um pouquinho de desconfiança que talvez eu seja desses, mas não tenho certeza. Eu posso ser o segundo. O segundo são os profetas gerados pelos desertos da vida. Existe gente que sofre, apanha, é excluído, é rejeitado, passa luta na vida, passa fome, né? Erra, peca, vacila, conserta, quebra, cai, levanta. Tudo isso para Deus forjar, igual ele pega um pedaço, igual o ferreiro pega um pedaço de metal e bate até virar uma espada, né? Igual o vaso de barro que é moldado. São esses que Deus molda. Você vê que Elias, ele surgiu do deserto, o tisbita. A Bíblia diz que ele era o tisbita. Surgiu pronto, já profeta, mas possivelmente foi no decorrer da vida dele que ele foi sendo transformado em profeta. Esses, eu costumo dizer que são profetas que são treinados pela escola de Deus. Você sabia que Deus dá aula? Quem sabia que Deus dá aula aí? Aula de particular de profeta? Deus dá. Está na Bíblia. Jeremias, o que tu vê? Vejo uma vara de amendoeira. Muito bem. Eu velo pela palavra para cumprir. Essa é uma aula particular. Né? Ezequiel, o que você está vendo? Vale dos ossos secos. Muito bem. Poderão reviver esses ossos? Essa aula particular. Poderão reviver esses ossos? Senhor, só tu sabe. Cara, vou te dar uma dica. Profetiza que o vento que venha dos quatro cantos. Você tem que falar isso. Vento que vem dos quatro cantos. Sopra sobre esses mortos. Aí ele falou, vento que vem dos quatro cantos, sopra. Deu certo. Ih, Senhor, está acontecendo. Ó, eles estão se levantando, ossos juntos. Aula particular. Então, existem profetas que são treinados no particular com Deus. Por isso que eu tenho dúvida se eu sou ou o primeiro ou o segundo, que às vezes eu fico oscilando. Qual dos dois eu sou? Entende? Mas com certeza um desses dois eu sou. Ou foi a espancada da vida que só Deus sabe. Eu não vejo a hora de poder contar para vocês minha vida, mas não posso. Porque se eu contar, vocês vão falar assim, não sei como ele aguenta. E alguns vão até se assustar e vão se escandalizar. Mas um dia eu conto. Quem sabe na live 600 ou na live 1000. A gente está na live 447 lá no YouTube. Eu vou contar. Vou soltar. Quem sabe daqui uns dias, André e Ivando. Aí eu não vou dever mais nada a ninguém, eu falo tudo. Aí eu solto, eu falo, agora eu vou falar. Falar minha dor, minha história. Como eu me tornei o que sou. Quando você não deve, você pode falar, né? Mas, enfim, terceiro tipo. O profeta escolado pelo tisbita. Tisbita, que eu chamo, é esse que foi criado pelos desertos da vida. O apelido que eu dou é de tisbita, porque a Bíblia diz que Elias era o tisbita, mas Tisbi, na verdade, era um lugar. Mas eu dei esse apelido de tisbita só para ficar mais fácil, né? O tisbita é o profeta treinado pelo próprio Deus e pelos desertos da vida. E qual é o terceiro tipo de profeta? É o profeta que é treinado pelo tisbita. Ou seja, Deus fala, Elias, abre uma escola. Deus falou isso. Quando Jezabel estava caçando Elias, Obadias, que era um outro profeta, estava escondendo 100 profetas numa caverna, alimentando eles, para Jezabel não matar. E Deus mandou Elias descer e ir lá pegar aqueles caras e restaurar e treinar eles. E aí surgiu uma escola de profetas. Então, a escola de profetas de Elias. Elias era um cara que aprendeu com o próprio Deus,
e formava discípulos que aprenderam com ele. Então, é uma terceira linha de profeta, os que fazem curso, os que fazem escola, e que aprendem os oráculos de Deus através de um impartidor que aprendeu direto com Deus. Está errado isso? Não, foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Faz sentido para você? Dá um joinha aí. Se não fizer, faz assim, não tem problema nenhum. Aí eu abro aí o áudio para você resenhar comigo. Mas escola de profeta é bíblico. E os maiores profetas da Bíblia tinham as suas escolas de profeta. E Roma e Grécia, como não tem profeta, eles criaram a filosofia. E você vê que a filosofia se tornou tão poderosa que para estudar qualquer coisa hoje tem que se olhar para Platão, Aristóteles, Freud, para saber o que eles disseram. Por quê? Porque Platão, Aristóteles e Freud foram os profetas de Grécia e de Roma que trouxeram a filosofia. Só que nós não nos movemos por filosofia, nós nos movemos por profecia, pelo Espírito de Deus, pela direção de Deus. Então, Platão, Aristóteles e Freud, eles são a base da filosofia religiosa e qualquer filosofia mundial, mais psicologia, principalmente, mais Elias, Moisés, Eliseu, Enoque, Jesus, Ezequiel, Jeremias, Obadias, Amós, Isaías e tantos outros. Esses são os nossos referenciais da voz de Deus, do que Deus quer falar, né? De vez em quando é bom pegar um dos livros dos profetas e ler, que aí você vai aprender como Deus fala com os profetas e você vai se colocar no lugar dele e vai falar assim, eu quero ser que nem ele. Aí Deus vai começar a te dar atos proféticos igual dava para eles. Deus vai te usar como usava eles. Porque eles são os nossos modelos. Mas, enfim, hoje também tem os tisbitas de hoje. Então, por exemplo, aqui nesse momento, eu que me considero, na minha opinião pessoal, um tisbita, porque eu nunca fui para congresso de escola de profeta na vida, nunca. Nunca vi nenhum desses famosos aí que fez live comigo, nenhum deles eu nunca vi de perto. Eu nunca fui atrás de nenhum deles fazer treinamento, congresso, curso, nunca. Mas não é porque eu tenho algo contra, não, é porque eu me desenvolvi direto com Deus. Por acaso. Quando eu vi, já tinha sido. Eu nunca fui para congresso, nunca paguei uma inscrição de um congresso de avivamento, congresso de intercessão profética, congresso de oração, congresso de ministério profético, curso de... Nunca! Quando eu vi, eu já estava aqui. Então, eu fui treinado por Deus. Live, eu não fico assistindo nada contra, pelo contrário, eu quero que vocês assistam, senão vocês vão parar de assistir as minhas. Né? Nada contra assistir live, mas eu não sou desses. Eu não assisto, eu não tenho ideia do que os colegas estão falando. Eu fico orando em línguas o dia inteiro, fechado, de olho aberto, de olho fechado, de olho aberto, leio Bíblia, leio livro, leio Bíblia, leio livro, e quando falta 8 minutos para a live, eu digo, Senhor, o que eu vou falar hoje? Eu só dei o título lá, mas eu não sei o que eu vou falar. Deus me dá tudinho, e eu falo. Entende? E as lives têm sido cada vez mais profundas uma do que as outras. Gente, vai completar 40 minutos de novo e a gente vai para a terceira e última quarentena. Tá bom? Vai cair daqui a 30 segundinhos. Mas então nós falamos, só para resumir, profetas do ventre. Segundo, profetas gerados pelo deserto. Terceiro, profetas escolados por estes. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Legal. Então, deixa passar 10 segundinhos aqui para ver se cai. Ué, continuou, então vai cair de repente. Ou continu... Não, acho que está dizendo aqui.